Abra comigo em Atos 20, 35. O livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Localizaram aí? Quem achou, diga amém. Vixe, ninguém achou ainda, vou esperar aqui. Quem achou agora, diga amém. Olha, já melhorou. Pessoal, nesse versículo aqui específico, Paulo está instruindo os seus discípulos, seus seguidores. Ele diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Agora eu quero que você olhe para mim aqui, O que é que você tem que foi Deus que lhe deu? Se você parar um pouco para raciocinar, você vai selecionar um monte de coisa. Para começar, a sua vida. Quem deu a sua vida foi Deus. As coisas que tem ao seu redor, que você ama, foi Deus que lhe deu. A sua família, a sua saúde, os seus bens, o seu trabalho, o seu talento, as suas habilidades. Tudo isso foi Deus que lhe deu. E aí, quando a gente para raciocinar sobre isso, a gente vê o quanto Deus é bondoso. E ninguém, absolutamente ninguém, supera Ele no dar. Ele é tão exagerado e tão amoroso com relação ao dar a nós, os filhos dele, que Ele deu o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer, para poder alcançar a mim e a você. Então, com esse entendimento, eu quero que você raciocine da seguinte maneira. Se o próprio Jesus Cristo diz que é melhor dar do que receber, então eu aprendi uma lição muito grande aqui. Antes, quando eu não tinha entendimento, eu só queria ser abençoado. Mas aqui, esse versículo me ensina que melhor do que é ser abençoado, é ser abençoador. Eu posso abençoar as pessoas, eu posso dar, eu posso ajudar. Com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus já me deu, eu posso alcançar as pessoas. É aí onde entra a questão da oferta. Eu posso ofertar na vida das pessoas, não só dinheiro, mas o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha atenção. E aí, quando você tem esse entendimento, você começa a agir do jeito que o Senhor nos ensinou. É muito melhor dar do que receber. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui pode fazer a sua oferta ou dizimar com o envelope que está aí na sua cadeira. Na frente da cadeira tem. O pessoal que está em casa tem o QR Code, você pode copiar. Ou, se quiser, por Pix, tem aqui, é o CNPJ da igreja, que aparece no telão e também tem no envelope. Certo? Vamos orar? Tem também as meninas do cartão. Quem quiser doar ou fazer oferta, ou pelo cartão de crédito ou débito, tem as meninas com as maquinetas ali atrás, tá bom? Levante a sua oferta, vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui ofertando, Pai, no teu reino, ofertando e dizimando, Pai, porque nós sabemos que mais importante é dar do que receber. E nós sabemos também, Pai, que aqui é uma boa terra, uma terra onde a gente sabe, Pai, que plantando aqui, nós colheremos 30, 60 e 100 vezes mais, para a honra e glória do Senhor. Pode sair do seu lugar, venha com alegria. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural antes de acontecer. Te adoramos, te entregamos tudo.
ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja ajudando nas nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, porque em tudo nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. A tua unção está sobre as nossas vidas, a tua graça repousa sobre nós. E nessa tarde, Senhor, nós queremos entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque tu és santo, tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não somos nada sem a tua presença. Nós não podemos ir a lugar nenhum se não for direcionados por Ti, Senhor. E nós queremos nos rasgar diante de Ti, dizendo que nós somos dependentes, Senhor. Somos dependentes da Tua santa e gloriosa presença. Dependemos do Teu Espírito Santo. E Te agradecemos porque o Teu favor e a Tua graça está sobre nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, um dia o Senhor se entregou por nós e nos fez dignos, nos fez justos, nos fez santos, inculpáveis, irrepreensíveis na presença do Senhor. O teu sacrifício nos tirou da condição de pecado e de morte e nos colocou numa posição de retidão diante de Deus, no qual nós podemos orar e falar diretamente com o Pai e dizer: Abba, Pai. Obrigado, Senhor, pela condição ao qual o Senhor nos trouxe. Nós somos gratos. Nós reverenciamos a Tua presença. Nós nos entregamos a Ti com tudo que nós temos, Senhor. Oh, como Tu és bom, como Tu és santo, Tu és digno. Aleluia, glorificado seja o Teu nome, Senhor, eternamente. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Tu és digno de ser louvado e ser engrandecido. Aleluia.
Obrigado, Senhor. A tua presença está sobre esse lugar. Enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar. O Senhor tem liberdade para libertar. Fala aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Pai, nos tira de uma condição estática e nos leva para uma condição ativa no teu reino. Nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, com toda a intensidade. Oh, aleluia, abre os nossos olhos espirituais. Que o poder do teu Espírito esteja sobre nós, nos guiando, nos direcionando, nos fortalecendo, nos ajudando. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tudo no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Obrigado, gente. Vocês estão bem? Vocês estão prontos? Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui, queridos. Aleluia. Eu fico feliz todas as vezes que eu venho para a igreja junto com os meus irmãos, de saber que a presença de Deus está aqui. O próprio Jesus disse, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Aqui tem mais de 2, mais de 3, então tenha certeza que o Senhor está aqui no nosso meio. Abra o seu coração, amém? Fique na expectativa de receber algo do Senhor. Eu não tenho nada para dar para você, mas Deus tem algo poderoso para a sua vida nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia, queridos. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Nós estamos numa série de ministrações, aleluia, a respeito da cultura do crescimento. Amém? Glória a Deus. Nós já tivemos ministrações poderosas nesses dias a respeito desse tema. Hoje nós vamos ter mais uma porção. Amém? Uma coisa vai complementando a outra. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Queridos, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais sistemática, nós observamos que Deus sempre teve um propósito para a humanidade. Deus sempre teve um propósito para aqueles que Ele criou. Criou macho e fêmea à sua semelhança, deu poder, autoridade, domínio. Embora houvesse aquele período em que houve a queda, depois Jesus veio, restaurou todas as coisas, trouxe o homem para uma condição de retidão, de santidade diante de Deus. Isso mostra que Deus sempre teve um plano e um projeto para o ser humano. Amém? O que é interessante, queridos, é que esse plano de Deus, esse propósito de Deus, é que nós cresçamos, que nós possamos conhecer o Senhor e viver a sua palavra, viver de acordo com os seus princípios e de acordo com os seus parâmetros. E o interessante é que esse crescimento, quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos Jesus, ele é um crescimento que tem uma forma. Amém? Hoje nós vemos muitos movimentos que se dizem cristãos, onde pessoas recebem Jesus, vai lá na frente, ou não sei qual é a metodologia, mas vai lá e diz que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E o que é estranho é que, uma vez recebendo Jesus, a vida não muda nada. Continua falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, sempre tendo os mesmos comportamentos, tendo a mesma forma de pensar. Isso não é evangelho. Amém? Porque o evangelho nos mostra que quando há um novo nascimento, há uma mudança de direção. Amém? Quando se recebe Jesus como único e suficiente Salvador de fato, que há aquele novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos, há uma mudança de direção. É óbvio que isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo que vem acontecendo, que vai acontecer à medida que aquele que recebeu Jesus se expôs às verdades do Evangelho. Amém? Olha só esse texto que nós lemos, texto de Lucas, fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no conhecimento. Jesus, ele é a encarnação de Deus. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem. Ou seja, Jesus, o Deus encarnado, ele teve que ser
aperfeiçoado. Agora, isso pode soar estranho de alguma forma, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não é que Jesus esteve numa condição de pecado, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas mesmo assim, esse período que ficou oculto para nós, da infância ali e da juventude de Jesus, fica muito claro quando a gente chega lá em Hebreus, e nós vamos ler esse texto mais na frente, que Jesus, ele foi aperfeiçoado. Ele teve processos que teve que passar. Porque ele era ser humano, ele era Deus, mas ele tomou a forma humana e ele foi aniquilado totalmente. Todo o seu poder, a sua divindade, em termos de poder, foi aniquilada quando ele tomou a forma de homem. Então, para isso, ele teve que crescer na graça e no conhecimento. Significa dizer que Jesus teve que estudar as Escrituras. Significa dizer que Jesus teve que se submeter à vontade do Pai. Amém? E isso, queridos, é exatamente o propósito de Deus para nós. Porque Jesus não veio cumprir a lei. Amém? Jesus não veio cumprir todas as coisas. Então, se Jesus se submeteu a essa condição de ensino, de crescimento na graça e no conhecimento, nós também precisamos nos submeter a essa condição. Infelizmente, como eu estava falando anteriormente, muitas pessoas vêm para Jesus e vivem uma vida que acha que está vivendo o Evangelho de fato, mas está se enganando. Está vindo para os cultos, não, isso não acontece aqui, amém? Eu falo está vindo no sentido geral da igreja, mas vai para a igreja, tem ali um comportamento ali quando está como se fosse num clube, junto com as pessoas, né? É legal, é interessante, anda com a Bíblia, mas a vida continua da mesma forma de quando vivia no mundo, as mesmas práticas. Dentro da igreja tem uma aparência de santidade, de comunhão com Deus, mas quando sai daquela porta para fora, nunca viu o Senhor. E, queridos, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Nós sempre temos pregado a respeito de nós vivermos uma vida de retidão e santidade diante de Deus e nos amoldar aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Porque existe o modo. Amém? Diga assim, existe... Vocês já comeram hoje, né? Diga assim, existe o modo. Não é, queridos, da forma que eu quero. Não é da forma que eu penso. O Evangelho, ele não deve ser adaptado à minha forma de pensar. Não é do jeito que eu imagino que as coisas funcionam. Existe um manual, e esse manual é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela precisa ser seguida da forma que foi ensinado. Não é preciso reinventar a roda, é só pegar o que já está lá e colocar em prática. Amém, queridos? Então nós vemos Jesus se submetendo em todas as coisas. Jesus vai lá e aprende, Jesus vai lá e estuda, Jesus se esforça. Quando Jesus está no seu ministério, nós vemos Jesus orando continuamente. Quando Jesus está no seu ministério, nós vemos Jesus jejuando. Quando Jesus está no seu ministério, nós vemos Jesus se retirando tempos e tempos para ficar no deserto em oração, em consagração, em busca das coisas do Senhor e de direção. Amém? Jesus estava fazendo o quê, queridos? Jesus estava crescendo. Jesus estava se colocando na posição que Deus tinha para ele. Ele tinha a opção de não fazer isso, queridos. Mas ele, sendo filho de Deus, obediente como era, ele se submeteu à vontade do Pai. Isso levava Jesus a viver num nível de unção sobrenatural. Quando Jesus chegava nos lugares, quando ele abria a sua boca, a palavra que saía da boca de Jesus não era uma palavra comum. Porque existia uma unção que estava sobre ele. Queridos, o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, no momento em que recebemos Jesus. Amém? Só que tem um detalhe, a unção que vem sobre nós, queridos, é algo diferente. Amém? Vamos entender algo que é muito interessante. Jesus, ele pagou todas as coisas no que diz respeito à salvação. No momento em que Jesus morreu e ressuscitou, ele derramou o seu sangue, ele apresentou o próprio sangue a Deus como sacrifício, como perdão pelos nossos pecados. De uma vez por todas, nossos pecados foram extirpados. E nós temos essa posição de santidade, de retidão diante de Deus. Está tudo certo. A partir dali, Deus nos coloca numa condição de vivermos o reino de Deus aqui na terra. Amém? Estamos habilitados a praticar, estamos habilitados a crescer, a nos desenvolver, mas há um detalhe. Para que as coisas comecem a funcionar de fato, é necessário que tem coisas que eu preciso fazer. Amém? Entendam bem, a palavra de Deus diz em Efésios 2:8-9, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Ele está falando a respeito de salvação.
Amém? Com relação à salvação, queridos, não precisamos fazer nada, porque nada do que fizermos é suficiente para conquistar essa condição de salvação, porque isso foi um sacrifício feito por Jesus. Mas no que diz respeito a nos desenvolver, a crescer no reino de Deus, como filho de Deus, é necessário que nós façamos a nossa parte. Amém? E essa palavra, ela precisa ficar latente. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Glória a Deus. Abra aí em 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro. Capítulo 3. Versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque eu notei o versículo errado. É o versículo 18. Amém? Diz o seguinte. Versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Só essa primeira parte do versículo. Observa que o apóstolo Pedro, ele traz a mesma referência que Jesus submeteu. Ele fala para nós que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Isso mostra, queridos, que o nosso crescimento em Deus, ele precisa estar firmado sobre dois fundamentos: graça e conhecimento. Amém? Quando a gente vai fazer um prédio, uma edificação, a gente precisa fazer uma fundação. E quanto maior a fundação, ou melhor, quanto maior a edificação para cima, maior a fundação para baixo, mais ferro a gente vai colocar. Precisa ser feito um projeto detalhado, porque ele vai ter que considerar várias variáveis de vento, de solo. São várias as variáveis que vão entrar ali naquele cálculo para que possa ter um edifício, no final das contas, feito, né, de uma forma que não vai cair, que não vai ceder, que não vai ter nenhum tipo de recalque. Amém? A nossa vida espiritual, queridos, é da mesma forma. A gente vê muitos crentes deficientes, infelizmente, muitos crentes com problemas emocionais, muitos crentes com problemas de várias formas, que dentro da igreja ele não consegue se dar bem com ninguém, sempre tem alguma coisa para falar de alguém, sempre está procurando um defeito de alguém para falar, ou sempre está com algum problema em casa. Isso significa dizer que cresceu de uma forma deficiente. Amém? Crentes problemáticos, crentes que estão, né, ainda nessa fase de sentimentos, de qualquer coisa estar triste, se o pastor passou e não falou com ele, a pessoa já fecha a cara. Crentes que estão nessa condição, eles estão numa condição de crescimento deficiente. Amém, queridos? Porque quando nós crescemos de uma forma que a palavra de Deus nos orienta, na graça e no conhecimento, essas coisas elas não fazem diferença para nós. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se por algum acaso, por algum motivo, você ainda se viu numa situação como essa, não está nada perdido. Amém? O bom da palavra de Deus, querido, o bom do Evangelho é que no momento em que nós mudamos de direção, no momento em que nós nos submetemos à palavra de Deus e à vontade de Deus, as coisas mudam instantaneamente. Nós temos o poder de mudar, queridos, por causa da nossa condição. Amém? Por causa do que Jesus fez, ele pegou, ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Pronto, porque nós estamos nessa posição, é possível nós mudarmos a direção da nossa vida. Só basta a gente querer. Só basta a gente dizer, eu não quero mais ficar nessa situação, eu vou mudar. E a unção de Deus que está sobre a sua vida, ela vai te ajudar a subir nisso. Amém? E o bom é isso, queridos. Então, se você, de alguma forma, teve um crescimento deficiente,
Amém? Se você teve alguma situação em que te atrapalhou no seu processo e você hoje se vê nessa condição, mas você deseja mudar, você deseja ter uma vida diferente, um crescimento saudável diante de Deus, você só precisa dizer: eu estou aqui, Senhor, me ajuda naquilo que eu preciso fazer. Se submete à palavra. Busca aquilo que tem na palavra de Deus, as direções de como é que a palavra diz. Porque, queridos, às vezes a gente vai lá e a gente tem os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, as nossas experiências. Elas geram aquilo que nós somos. Nós somos resultado das nossas experiências. E às vezes nós passamos por várias coisas e na hora de resolver alguma coisa a gente quer agir de acordo com aquilo que nós sabemos. Mas se você estiver disposto, se nós estivermos dispostos a abrir mão do eu, do que sabemos, amém? Do que nós entendemos, para se submeter ao que a palavra de Deus diz, as coisas vão começar a funcionar na nossa vida. Amém, queridos? Então, esses dois pilares, eles são fundamentais para nós. Crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Eu queria falar um pouco a respeito disso, queridos. Nós observamos hoje na igreja brasileira, existem uma série, eu não estou falando de igrejas, amém, queridos? Eu estou falando de segmentos, de coisas que a gente observa hoje. Nós somos cristãos, nós precisamos estudar as coisas, nós precisamos ver o que está acontecendo no contexto geral da igreja, do mundo, porque nós estamos aqui ainda, amém? Nós temos a natureza celestial, mas nós estamos aqui ainda, então nós temos que estar informados, nós temos que estar entendendo o que está acontecendo. E nós observamos que existem igrejas e igrejas. Existem lugares em que as pessoas crescem muito no conhecimento. As pessoas são muito estudadas, né? Tem cursos e mais cursos, formas e mais formas, né? E aí, quando você observa que as pessoas estudam muito, mas não tem a parte espiritual da coisa, elas ficam pessoas apáticas. São aqueles irmãos que são mais comportados, mais arrumadinhos, mais engomadinhos, e está tudo bem, meu irmão. Vão para o céu do mesmo jeito. Amém? Pode ser que não desfrute de algumas coisas aqui, mas são nossos irmãos. Vão para o céu da mesma forma. Amém? Por outro lado, querido, nós observamos outras pessoas que crescem muito na graça. Aquele pessoal que não liga muito para o conhecimento, ele quer gritar, ele quer correr, não quer nem saber. Se alguém gritar, ele já está baixando a cabeça, bota aqui a mão aqui, já está ali se movendo, já está correndo, já está pulando. E ali já é um outro extremo. Não tem o conhecimento da palavra. Qualquer coisa leva a ele. Amém? Mas isso não é o que Deus tem para nós. Existe um equilíbrio, nós precisamos entender isso. Deus quer que nós cresçamos de forma igual na graça e no conhecimento. Nós temos aqui o Rema, que é uma grande bênção, queridos. O Rema vai te levar para um nível em que você tem um entendimento da palavra em muitos assuntos que são meio complexos para alguns. Vai te levar ao entendimento para você correr a sua carreira. Mas entenda uma coisa, o Rema, ele não vai te deixar perfeito. O Rema é só a base, queridos. É a partir do Rema que nós vamos direcionar a nossa vida para viver uma vida de vitória. Eu conheço várias pessoas, queridos, que fizeram o Rema e acabaram se desviando porque não atentaram para a palavra de Deus. Acharam que depois de fazer o Rema, agora pronto, fiz o Rema, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Nem sei se dá para fazer isso, né? Quarta pessoa da Trindade, mas tudo bem. E se acha demais e não cuida da sua vida espiritual, não cuida da sua vida de oração. Não, mas eu já tenho um Rema. E daí, queridos? O Rema é a base. É em cima da base que nós construímos a estrutura. Amém? Então, nós precisamos, queridos, buscar em Deus a forma de nós vivermos crescendo na graça e no conhecimento. Precisamos estudar as Escrituras, saber o que Deus diz a respeito das coisas, especificamente. Às vezes a gente até sabe o rumo das coisas, mas a gente não sabe especificamente. Vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, querido, nós estamos querendo que Deus faça as coisas de acordo com o que nós queremos. Porque a gente pensa que na Bíblia diz algo naquele sentido, mas a Bíblia não está dizendo aquilo. E o que funciona não é o que eu acho, não é o que eu entendo, é o que a palavra diz. Então, sempre que a palavra de Deus for pregada, vai acontecer alguma coisa. Se a palavra de Deus for pregada de uma forma alinhada, queridos, é impossível não acontecer nada. Então, quando você for ministrar alguma palavra para alguém, tenha um entendimento do que você está falando e lance a palavra. E você vai ver que aquilo vai gerar um efeito na vida daquela pessoa. Amém? Nós precisamos estar firmados, queridos, nessa palavra. Jesus falou certa vez, ele disse, olha,
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só o que Jesus está falando de uma edificação, está falando de uma base que é uma rocha. E ele diz, olha, e vieram os ventos, correram os rios, vieram a chuva, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Da mesma forma, eu vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, correram os rios, vieram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então isso mostra, queridos, que nós como cristãos, independente da idade, independente da formação, independente do nível social, nós precisamos estar com a nossa vida firmada na palavra de Deus. Naquilo que o Senhor disse. Amém? Mas, queridos, nesse processo de crescimento, em que nós estamos buscando ali o conhecimento da palavra, e nós estamos crescendo na graça, nós precisamos entender que isso é um processo. Amém? Isso é um processo, isso não é do dia para a noite. A virada é instantânea, mas o processo que vai te levar ao lugar que você precisa chegar, ele tem um tempo. E muitos de nós acabam desfalecendo no caminho. No momento em que as pressões, no momento em que as dificuldades, no momento em que as objeções, as coisas contrárias vêm, muitos de nós acabam definhando. Nós temos aqui a cultura de declarar a palavra. Nós temos a cultura de falar, chamar as coisas que não são como se já fosse. Amém? Essa é a nossa profissão de fé aqui. Nós falamos a palavra, declaramos a palavra, nós cremos, por isso falamos. E muitas vezes você vê alguém pregando aqui falando isso, mas quando você está lá na sua casa, está passando por uma situação, e que você fala e não acontece, aí vem aquele pensamento, eu não vou falar mais não, eu falei e não aconteceu nada. Quem foi que disse, queridos, que não aconteceu nada? Nós precisamos entender que dentro desse processo existem tempos de coisas para que as coisas possam acontecer. Amém? Não é do jeito e nem no tempo que eu quero. Existem coisas, queridos, que são coisas que fogem à nossa compreensão. E nós não precisamos explicar, não precisamos tentar entender. Amém? Nós precisamos estudar a palavra e procurar entender o máximo de coisas possível. Mas existem coisas, queridos, que nós só precisamos crer. E ficar firmados na palavra de Deus. E ter convicção de que vai acontecer. Amém? Imagina só Jesus, quando estava ali no seu processo de crescimento, queridos, ele passou por opressões, ele passou por objeções, ele passou por situações difíceis, assim como eu e você passou. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus ele foi aperfeiçoado pelo que ele sofreu. Olha só que coisa interessante. Jesus sofreu coisas e ele foi aperfeiçoado por isso. Nós aqui, queridos, pregamos uma vida de abundância, pregamos uma vida de vitória, uma vida que Deus quer para nós, que é uma vida de prosperidade, sem enfermidade. Amém? Uma vida sem sofrimento. Mas, queridos, muitas vezes a objeção do diabo, ele vem contra nós. Nós estamos pregando essa palavra que é para ser assim, mas muitas vezes coisas contrárias ao que nós pregamos aqui, elas se levantam na nossa vida. E nós precisamos ter a maturidade de entender que ainda que as coisas estejam se manifestando, a realidade que opera na nossa vida não é aquilo que nós estamos vendo, mas é o que a palavra de Deus diz. Certa vez um crente chegou para o irmão Reagan e falou, irmão Reagan, eu quero que o senhor ore por mim, para mim nunca mais ter problema com o diabo. Aí o irmão Reagan perguntou para ele, você quer que eu ore para você morrer? Porque, meu irmão, você nunca mais vai ter problema com o diabo quando você estiver na glória com o Senhor. Mas enquanto você estiver aqui, ele vai ficar te tentando. A Bíblia diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, existe uma objeção, existe algo contrário contra nós. A palavra de Deus diz que nós não devemos lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, potestades, as hostes espirituais dos lugares celestiais. Essa luta, queridos, ela é uma luta de resistência. Cristo já venceu por nós e nos colocou numa posição de mais do que vencedores, mas nós precisamos lutar, queridos, diariamente para permanecer nessa posição.
Porque todos os dias a nossa mente é bombardeada com informações, com situações, com problemas que querem tirar a nossa fé, que querem nos abater, que querem nos derrubar. E nós precisamos lutar todos os dias para permanecer firmes. Efésios no capítulo 6, ele diz, olha, depois que você fizer tudo, permaneça firme. É disso que nós precisamos. Porque quando vem a contrariedade, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, queridos, nós precisamos estar convictos de que o Senhor está conosco. Amém? Então, no nosso processo de crescimento, queridos, precisamos ter a maturidade de entender que nós vamos ser contrariados. Isso pode partir, queridos, do diabo, pode partir de pessoas, perseguição, contrariedade, pessoas falando de você, pessoas te resistindo. E nós precisamos, queridos, buscar em Deus a maturidade para ficarmos firmes. Amém, queridos? Vem o problema, você está firme. E você pode até balançar de alguma forma, querido, mas você está com seus pés firmados na rocha. Ainda que as coisas não estejam funcionando ainda, meu irmão, da forma que você quer e da forma que você deseja, se a sua vontade está alinhada com a palavra de Deus, permaneça declarando a palavra, permaneça se submetendo à palavra, e você vai ver as coisas começarem a girar na sua vida. As coisas vão começar a se manifestar, vão começar a acontecer, porque, queridos, é impossível a palavra de Deus não funcionar nas nossas vidas. Deus, queridos, Ele não precisa de algo tangível, de algo palpável para mudar situações, para mudar histórias, para mudar contextos. Deus precisa da nossa fé. Amém? A matéria-prima de Deus para nós é a nossa fé. À medida que nós estamos falando com Deus, Senhor, eu estou aqui, me submeto à Tua vontade, e eu creio naquilo que a Tua palavra diz. Queridos, é impossível não acontecer. Já tive algumas experiências, querido, de passar pressões terríveis, pressões que não tem nem como falar, queridos, mas permanecer ali mesmo naquele momento de pressão, falando, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, eu sei que o Senhor vive, o Senhor não vai me deixar aqui. E, queridos, naquele momento, nada tangivelmente aconteceu, mas espiritualmente algo aconteceu, porque Deus, Ele se move à medida da nossa fé. Deus é poderoso para fazer, queridos, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E isso está incluso no nosso processo de crescimento. Amém? Nós crescemos no conhecimento e na graça. E esse crescimento da graça, queridos, ele é justamente essas experiências que nós temos com Deus. Entenda bem, a nossa vida com Deus, ela não deve ser baseada nas nossas experiências, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Mas, queridos, as nossas experiências, ela nos leva a viver uma vida de fé. Certa vez, quando Davi foi deixar uma encomenda para seus irmãos, eles estavam no campo de batalha e Davi, seu pai chegou, ele era um pastor de ovelhas, estava no campo, o pai dele chamou ele e falou, Davi, você vai levar esses queijos aqui para os seus irmãos e para o general, para o pessoal que está lá no campo de batalha. Davi pega aquela maletazinha com as coisas e ele vai. A Bíblia fala que quando Davi vai passando, está aquele monte de homem parado, e de um outro lado tem um outro exército, e tem um homem que é muito maior do que os outros, era um gigante, era Golias, e ele estava desafiando o povo de Deus, estava escarnecendo do povo de Deus, estava falando que o povo de Deus não era nada, estava dizendo palavras de baixo calão. E Davi se indignou com aquilo, porque Davi, queridos, ele sabia quem ele era. Olha que interessante, ele estava na antiga aliança, mas ele sabia que o óleo da unção tinha sido derramado sobre a cabeça dele. Amém? Ele ainda era um pastor, mas a unção de Deus estava sobre ele. E é engraçado que quando a Bíblia diz que Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou daquele menino. E aquele menino ficou ousado. É disso que nós precisamos, meu irmão. O Espírito Santo já se apoderou de você, então fique ousado. E quando aquele menino ouviu aquelas palavras ofensivas com o povo de Deus, ele perguntou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele foi lá, ele procurou saber, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu vou ganhar se eu matar esse gigante aí?
E aí todo mundo começou a sorrir, escarnecer daquele menino ousado. Mas ele tinha umas experiências com Deus. E ele vai falar para Saul, olha Saul, certa vez eu estava no campo e veio um leão contra as ovelhas do meu pai, e eu fui lá e matei o leão e tomei a ovelha dele. Outra vez veio o urso, eu rasguei o urso no meio. Ele tinha experiências com Deus. Então as experiências que ele tinha com Deus levou ele para uma condição superior. Nós, queridos, precisamos ter experiências com Deus. Eu fico perguntando que tipo de evangelho é esse que se vive atualmente, em que muitas pessoas não têm uma experiência sequer com Deus. Você já parou para pensar a respeito disso, queridos? Muitas pessoas nunca tiveram um momento de oração, em que tiveram uma experiência visível com Deus, uma experiência de cura, uma experiência de libertação, uma experiência de orar por alguém e a pessoa ser curada, de expulsar o demônio de alguém, de impor a mão sobre alguém, ela receber o Espírito Santo, ela receber Jesus. Muitas pessoas, queridos, não têm nenhuma experiência com Deus e vivem uma vida só de método, é só de conversa, é só de conhecimento, e um conhecimento superficial. Entenda, meu irmão, eu não estou aqui para trazer peso para ninguém, mas eu estou aqui para trazer você para um nível em que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos conhecer, mas também vamos viver essas coisas que conhecemos. É necessário, queridos, que nós comecemos a viver esse evangelho, de operar onde nós estivermos. O diabo, querido, ele sabe quem nós somos, mas às vezes nós não sabemos quem nós somos. Ele sabe, meu irmão, quem você é. Ele conhece a sua vida, assim como Deus conhece. Ele não conhece o seu interior, mas Ele sabe das coisas. Ele sabe que você é um filho de Deus, sabe que a unção de Deus repousa sobre você. Mas às vezes, querido, nós não estamos falando nada. E se você não falar nada, meu irmão, nada vai acontecer. Mas no momento em que nós abrimos a nossa boca e começamos a declarar coisas no mundo espiritual, as coisas começam a se mover. Isso vai nos levar a um crescimento, meu irmão, de experiências com Deus. E é por isso que nós precisamos estudar a palavra, ter tempos com o Senhor de oração, mas também nós devemos colocar em prática essas coisas. Procura alguém para orar, meu irmão. Procura um lugar onde tem pessoas que precisam de oração, que precisam ser tocadas por Deus, e coloque em prática o que você tem aprendido. Você vai ver Deus se mover através da sua vida. Uma vez eu estava lendo um livro do Benihim, e ele falava justamente a respeito disso. Ele disse, olha, muitos irmãos dizem que quer unção e procuram unção, mas para que unção? Ele diz, olha, você quer ver a unção se manifestar na sua vida? Comece a orar pelas pessoas, comece a se mover, comece a ir onde as pessoas estão, porque a unção é para alcançar as pessoas. A unção, meu irmão, não é para você ser visto, não é para você ser conhecido, não é para trazer fama para você. A unção de Deus é para alcançar as pessoas. A graça, a unção, o poder, a sabedoria que vem de Deus, ela não é para que nós possamos ter o nosso ego massageado, não é para que nós possamos ser conhecidos, ser vistos, ser reconhecido por ninguém, ter estatura, ter reconhecimento em qualquer lugar que seja. Não é para isso, meu irmão. A unção de Deus é para nós libertarmos das pessoas do diabo. A Bíblia diz, olha, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção de Deus sobre Jesus é para ele curar as pessoas, libertar as pessoas. A unção de Deus sobre você é para você e eu curarmos e libertarmos as pessoas. O que é interessante, meus irmãos, é que isso funciona. Isso aqui não é uma história, meu irmão, eu não ia perder o meu tempo aqui, ou em qualquer lugar que fosse. Primeiro, de me privar de muitas coisas que a carne gosta de fazer. Mas viver uma vida de santidade quer dizer a gente dizer não para nossas vontades. Amém? Então, eu não ia perder o meu tempo com isso aqui, meu irmão, se isso aqui não fosse verdade. Se eu não já tivesse visto Deus curar pessoas. Se eu já não tivesse visto, tendo experiências com Deus, de Deus libertar pessoas, espíritos malignos se manifestarem e reconhecerem que a unção de Deus está sobre nós e saírem através do poder da palavra. Se não tivesse visto isso, meu irmão, se eu não tivesse vivido isso, não ia perder meu tempo pregando, meu irmão, e nem vivendo algo desse aqui, porque, meu irmão, viver o evangelho requer um esforço. Amém? Nós precisamos nos esforçar, queridos, para viver aquilo que Deus tem para nós.
Então, seria muito sem graça viver um evangelho só de conversa, em que a gente fala, a gente conhece o texto, é legal. Tem alguém que vai lá e prega, muito legal, mas não acontece nada na vida. No momento de dificuldade, a gente clama e não acontece nada. O que é que está acontecendo, meu irmão? Precisa acontecer alguma coisa. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele é o poder de Deus. Tem que funcionar. Tem que acontecer alguma coisa. Se não está acontecendo alguma coisa, meu irmão, eu afirmo para você, a culpa não é da palavra. A culpa não é do Senhor. O problema está em nós, porque a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, meu irmão, isso quer dizer que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Aleluia, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, o que Deus tem para você é uma vida de vitória. O que Deus tem para você é uma vida de autoridade espiritual. Uma vida em que as pessoas olhem para você e vejam você como referência. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, não desista, não desfaleça, continue a sua caminhada, crendo na palavra, buscando isso, porque uma hora vai se manifestar. Não vamos desfalecer no caminho, não vamos nos entristecer quando a dificuldade, os problemas baterem nas nossas portas. Vamos permanecer firmes na nossa confissão de fé. Aleluia, a palavra funciona. Deus é verdadeiro. O Espírito de Deus, ele está sobre nós. Meu irmão, nós precisamos todos os dias, quando nós estivermos indo para o trabalho, ouvindo do trabalho, no momento de oração, nós precisamos estar trazendo à nossa mente essas realidades. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus me libertou dos pecados. A unção de Deus está sobre a minha casa. Eu sou próspero. O Espírito de Deus está sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Ele me guarda, Ele me protege. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque as minhas contas estão pagas. Obrigado, Senhor, porque na minha casa há prosperidade e riqueza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me revestiu com autoridade para desfazer as obras do diabo. A Tua glória está onde eu chegar. Aonde eu boto a planta do meu pé, a unção do Teu Espírito está lá. Meu irmão, nós precisamos estar trazendo à nossa memória essas coisas, porque à medida que essa informação vem para nós, e ela desce para o nosso coração, isso gera fé, meu irmão. E quando você falar a palavra de Deus, vai acontecer. Aleluia. Nós precisamos estar conscientes da nossa natureza espiritual. Porque, meu irmão, aqui nesse mundo a gente só vai ter situações adversas. Naturalmente falando, quando a gente está no mundo, é problema no trabalho, problema onde quer que nós estejamos, sempre tem a resistência. E se nós ficarmos focados somente nisso, o resultado vai ser a gente pensar só naquela dificuldade. Então a gente vai agir à medida da dificuldade. Mas no momento em que nós nos conscientizamos da nossa natureza, daquilo que Deus fez por nós, nós estamos conscientes, a dificuldade pode até estar lá, meu irmão. Mas nós vamos falar aquilo que nós cremos, e aquela dificuldade ela vai ser modificada. É disso, meu irmão, que nós estamos falando. É disso que Deus tem para cada um de nós. Está disponível. Às vezes a gente se limita muito pela nossa condição, seja financeira, seja uma condição intelectual, seja qual for a condição. Às vezes a gente se limita muito. Acha que porque está nessa condição nunca vai chegar aonde deseja chegar. E o que é interessante, meu irmão, é que isso vai ser dessa forma se você continuar pensando assim. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer, queridos, que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, se nós pararmos ali e nós começarmos a renovar a nossa mente, se nós apresentarmos o nosso corpo a Deus como um sacrifício santo, aleluia, as coisas vão mudar. Nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? O Evangelho, queridos, precisa ser real para nós. O Evangelho precisa estar latente na nossa mente, precisa ser vivo a ponto de nós colocarmos em prática agora. Não pode ser uma coisa para amanhã ou para depois. Nós precisamos estar conscientes da presença de Deus.
Isso é parte do nosso crescimento. Crescendo na graça e no conhecimento. Então, queridos, quando nós estivermos as nossas vidas baseadas nesses 2 pilares, a nossa vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Você crê assim, meu irmão? Fique de pé, eu queria chamar o pessoal do louvor. Glória a Deus, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui hoje e você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, e você deseja ter uma virada na sua vida, você deseja fazer uma aliança com Deus, levante sua mão que nós vamos orar por você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ou talvez você está aqui e até fez essa decisão em algum momento, mas por algum motivo acabou se distanciando do caminho do Senhor e deseja voltar, deseja se reconciliar. Esse é um momento muito importante do culto, queridos. Talvez é um dos momentos mais importantes do culto. A palavra e esse momento são momentos muito importantes, assim como todos os outros momentos. Mas esse é o momento ápice do culto, em que nós fazemos um convite. Não é um apelo, é um convite. Deus não precisa de nós, meu irmão. Nós precisamos dele. Então, se você quer ter a sua vida transformada, quer ter a sua vida renovada e deseja que Jesus venha sobre você, venha para a sua casa, para a sua vida, para transformar toda a sua situação, levante sua mão que nós vamos orar por você. Temos alguém? Amém? Queridos, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Aleluia. Nós ouvimos uma palavra relacionada a crescimento. Crescermos na graça e no conhecimento. E eu falei também que para que isso aconteça na nossa vida, nós só precisamos de uma coisa. Nós precisamos querer. Querer e depois disso nos esforçar para viver aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, não interessa o que você viveu até aqui. Não importa o que você fez. A situação, se foi pecado, se foi desobediência, não interessa o que foi. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele nunca despreza um coração contrito. Se você tem um desejo de crescer espiritualmente, crescer com o Senhor, crescer no ministério, faz a tua oração aí. Fala com Deus. E fala aquilo que você deseja para você. Talvez você tenha alguma fraqueza, algum problema. Fale para Deus, Senhor, até tenho esse problema e essa fraqueza, mas eu não quero mais viver assim, me ajuda. Fala com Deus, meu irmão, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, não pode ter falsidade. Precisa ser algo genuíno. Precisamos nos rasgar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda. Aleluia. E o Espírito Santo que está dentro de você, meu irmão, ele vai te ajudar. Aleluia. Amém? Você crê assim? Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse momento de culto que nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Pai, nós ministramos a Tua palavra e nós cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito operando sobre nós. Nós cremos, Pai, que o Teu plano e o Teu propósito para nós é que nós possamos crescer e viver uma vida cheia de graça, de sabedoria, de conhecimento da Tua palavra, poder impactar a vida das pessoas através do Evangelho. Mas muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos fazer da forma que era o necessário, mas Pai, obrigado pela Tua unção que está sobre nós, que nos capacita em todas as coisas. E eu oro nessa tarde, Senhor, para que venha uma unção sobre essa igreja, Pai. Uma unção sobre os meus irmãos, sobre nós, uma unção de capacitação, Pai, para vencer as adversidades. Uma unção sobrenatural de resistência contra o pecado, de resistência contra a adversidade, Pai. Eu declaro em nome de Jesus ousadia vindo sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus o poder do Espírito se manifestando de uma forma sobrenatural, Pai. Aleluia, Pai, obrigado, porque a partir de hoje as nossas vidas nunca mais vão ser da mesma forma, Senhor.
Nós nunca mais voltaremos para a mesma condição, Senhor, por causa da Tua graça que nos assiste, por causa da Tua unção que está sobre nós. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor. Sabemos que algo já aconteceu. Sabemos que estamos diferentes, Senhor, por causa da Tua unção, por causa do Teu poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Se tem alguém com algum tipo de enfermidade, deseja receber a oração por cura, mas se você realmente crê, meu irmão, se você realmente acredita, não importa qual seja a enfermidade, mas se você realmente acredita que Deus pode curar você, levante sua mão que eu vou orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Amém. Como é o nome dele? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo irmão do irmão Elias, o Elon. Amém. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra e sabemos que não existe distâncias no mundo espiritual. E onde quer que o Elon esteja, Senhor, nós declaramos sobre ele cura nesse momento. Não importa qual a enfermidade, Senhor, mas nós declaramos cura sobre a vida. Nós declaramos o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vindo sobre ele agora, revitalizando o corpo dele em todas as situações, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra funciona, Senhor, e nós teremos testemunhos a respeito dessa palavra que está sendo liberada por mim e pelos meus irmãos nessa tarde. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos todos os dias da nossa vida buscar isso. Nós precisamos viver como que tem alvo. Amém? Nós não podemos viver de uma forma aleatória. Precisamos ter um alvo todos os dias da nossa vida, e nosso alvo precisa ser agradar ao Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor, porque, queridos, se nós conseguirmos fazer isso, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Jesus disse, olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, as demais coisas, todas elas vão ser acrescentadas. Amém? Todas as outras coisas, meu irmão, vão ser acrescentadas se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe cada um, que nós possamos ser abençoados e crescer praticando essa palavra. Amém? Glória a Deus, que palavra poderosa. Meus queridos, olha só como essa palavra nos alimenta. Olha o quanto poderoso é você se expor à palavra de Deus. Então, faça o seguinte exercício hoje. Vá no YouTube, quando você chegar em casa hoje, e compartilhe essa mensagem com alguém. Fica lá no nosso canal, no canal da igreja, no YouTube. Você só tem o trabalho de compartilhar, assim como você compartilha qualquer coisa no WhatsApp. Pega essa mensagem, passa para algum irmão seu, alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque hoje, como o Josué falou, o mundo, a gente vê tantas e tantas pessoas, crentes inclusive, frágeis, pessoas que não têm uma formação, que não crescem, não avançam na palavra e fica sendo sujeito a ser levado por qualquer vento de doutrina. Então aqui tem uma boa palavra. Faça esse simples gesto e você pode mudar a vida de alguém. Amém? Eu queria saber se depois que o culto começou, chegou algum visitante. Tem alguém que chegou depois aqui? Não, né? Glória a Deus. Meus queridos, eu queria lembrar para vocês, já está encerrando, hoje a gente vai ter cantina do Life. Ao sair aqui, lá na cantina, a gente vai ter um lanche especial para o Life, e quando você adquirir um lanche daquele, você está contribuindo para o crescimento desse departamento tão importante da nossa igreja. Ao sair da igreja, ao sair do culto também, passe lá no Verbo Shop. Nós temos aqui 3 indicações de livros: Crescimento na Graça, Pensamento Certo ou Errado, e aquele que está diretamente relacionado à palavra específica de hoje, Crescendo Espiritualmente. Eu já li esse livro e é impressionante o quanto a gente cresce com a leitura,
dos livros do irmão Reagan. Você vai ver que o seu espírito, assim como você, tem fases de crescimento. E aí você vai identificar em qual fase você está. Adquira esse livro, passe lá, tá bom? Do mais, encerramos por hoje. Vá na paz, na graça e seu telefone irá tocar, como diz o nosso pastor. Glória a Deus.